Sejam todos muito bem-vindos à aula de Cinema e Vídeo. Eu sou o professor arte educador Wilson França. Esse momento de informações, de termos técnicos, tá? De história, pode causar uma apreensão. É o seguinte, mas fica tranquilo, tá? Que aos poucos o conhecimento vai se transformando e vai te fortalecendo, tá? A gente vai conseguindo entender isso com mais tranquilidade. Depois de conhecer a gramática, a linguagem, as expressões, tá? O audiovisual, seu olhar, as imagens e movimentos, não vai ser o mesmo quando você olhar, cara. Cada um de vocês vai ser treinado, tá? Para esse sentido que essas imagens provocam, e essa descoberta é por si só muito prazerosa, porque estamos falando de filmes, tá? E filmes é uma coisa deliciosa. Aposto que você vai gostar de descobrir que tem muito encantamento aí na linguagem audiovisual, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos assistir esse trabalho aqui que eu vou estar disponibilizando aí, tá? Que é isso. Vamos ao trabalho. Unidade básica da linguagem audiovisual. Provavelmente muitos de vocês, ao assistir os bastidores de uma filmagem, ou ouvir ou ler críticas de cinema, tá? Já se depararam com as expressões quadro, plano, cena, sequência, que mais? Take ou tomada, tá? Por exemplo. Então, né? Mas professor, o que significa essas paradas aí? Vai. Tá, vamos ver as definições de cada uma delas. Ok? Eu vou explicando devagarzinho aqui, a gente vai entendendo essas definições, tá? O quadro, frame ou fotograma, tá? São palavras usadas para indicar imagens que compõem um registro audiovisual. Vale lembrar que um filme é composto por fotografias que, ao serem colocadas em sequência, tá? Uma após a outra, causa a ilusão de estarem em movimento. É uma ilusão que traz esse movimento pra gente. Os termos quadro, framing, fotograma têm o mesmo sentido, tá? Eles podem ser usados da mesma forma, eles equivalem. Por vezes, a gente usa o frame para indicar as imagens feitas em vídeos. Por vezes, né? Tá? É uma tecnologia analógica ou digital. E aí a gente pode usar fotograma, tá? Que aí é fotografia para as imagens feitas com película, quando é filme mesmo, é filmado ali na película, tá? Película, cadê? Até deixei aqui, ó. Película é um negócio desse daqui, ó, que vocês já devem ter visto em algum lugar, tá? O que é um plano, professor? Plano é um trecho, tá, contínuo de um filme entre dois cortes consecutivos. No momento da gravação, o corte corresponde à interrupção da filmagem, tá? Já com o filme pronto, o corte equivale à passagem de um plano para o outro. Todo corte ele pressupõe a existência de dois planos, tá? O que vem antes do corte, tá? Por convenção a gente chama ele de plano A, e o que vem depois do corte, a gente chama ele de plano B. Tá? Da perspectiva de quem está assistindo, o espectador, que é você, o corte ele dá uma sensação de mudança, tá? de ponto de vista. Então você, no momento, está olhando desse lado, no outro momento você vê desse lado. Beleza? Agora a gente vai assistir um trechinho de um filmezinho, tá? De um videozinho, para a gente entender melhor essas concepções, todas elas. Bom, o que é um plano? É um intervalo existente entre dois cortes. O que isso quer dizer? Intervalo entre dois cortes. Eu vou puxar aqui um exemplo do filme Pulp Fiction do Quentin Tarantino para a gente poder entender essas unidades. Bom, então vamos lá. Então a gente está aqui com essa sequência do Pulp Fiction. Ela começa com um plano desse carro chegando. A gente vê uma Turner e o John Travolta dentro do carro. Aí eles têm uma troca de ideia aí, firmeza? An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak. Ela chama ele de here, quadrado Dad. aí. Don't be a...
Oh, after you, kitty cat. Esse corte deu uma pausa aí, ó. Sair daquele enquadramento dos dois dentro do carro. Aí ela sai, ela abre a porta, ele abre a porta. Aí, ó, a gente marca uma mudança de plano aí, ó. Tudo isso daí que aconteceu, Rabbit Slims. desde o início do sequência aí, ó. Eu voltei um pouquinho. Desde esse início aí, quando o carro chega, quando os dois ficam trocando essa ideia aí, que ela chama ele de quadrado. Oh, after you, kitty cat. Até esse momento aqui, ó, quando eu tenho um corte para outro enquadramento, isso é um plano. Tudo isso é um plano. Aí eles vão andando até lá na frente, aí eu vou ter um outro plano, tá? Vão chegar lá no restaurante e aí eu tenho um outro corte e aí é um outro plano, ok? Por isso que a gente diz que o plano é tudo aquilo que acontece dentro de um corte para o outro, beleza? Se tiver um corte, a gente vai ver que tem uma mudança. Bom, tomada. O que é uma tomada, professor? É a ação de filmar um mesmo plano, tá? Não se deve confundir plano com tomada. Quando você está numa gravação, pode ser filmar repetidas vezes um mesmo plano, tá? Para que seja possível selecionar a melhor tomada, tá? Boa parte do processo de montagem consiste em escolher a melhor tomada de cada plano. Agora que a gente entendeu o plano, a gente vai trocar uma ideia sobre cena, Can get tá? a steak here? Uma cena é um plano ou um conjunto de plano situados no mesmo local, desenrola em um espaço determinado. Bom, voltando aqui para o início da sequência, a gente vê aqueles dois planos da Uma Thurman e do John Travolta, depois o plano dele saindo do carro, indo direto para o restaurante. Ok, legal, isso daí a gente já entendeu que é o mesmo plano. Lembrando que a gente está falando de cena, o que é cena. Aí, corta pro plano deles dentro do restaurante. A gente sai de um lugar para outro, tá? A gente corta de uma locação para outra. Essa mudança de locação, de uma locação interna para uma locação externa, marca uma mudança de cena. A gente mudou de locação. Aí a gente tem uma outra sequência do filme, tá? Mas vamos falar de cena, tá? Os dois estão dentro do carro. Aí a gente tem um corte que é já na entrada da casa da Uma Thurman. Aí a gente tem um corte que mostrou uma mudança de plano. Aqui ele está dentro da casa, ali, é uma mudança de cena. Aí a gente vai falar de sequência, tá? É bem abstrato isso, é bem difícil isso. É uma cena ou um conjunto de cenas que formam uma unidade narrativa distinta. Pulp Fiction, e ó, os dois estão aí dentro do carro, beleza? Ó, ok. Estamos falando de sequência. Aí, corta para esse plano, onde eles estão na lateral ali, lá na casa, e ela vai andando bem devagar. E aí dentro dessa cena tem vários planos acontecendo, tá? Que vai cobrindo o diálogo dos dois, ó. Esse plano aqui dele de costas, né? Um contraplano, tá? Isso é um ponto de vista dela, como se ela estivesse olhando, tá? Porque não mostra ela, mas mostra ele do ponto de vista que ela está. Perspectiva, isso. E aí o contraplano de novo. Tá? PV. Aí tem um plano de detalhe. Tá? Um plano médio. E aí ele vai pro plano médio e fica aí nessa sequência de planos. E aí ele já tá no plano médio para americano. Vincent, Tá? Aí ele tá no plano americano e ela tá no plano médio, no contraplano dela. Isso é como se fosse uma história dentro da grande história. O filme é feito de várias historiazinhas, né?
E aí, enfim, o filme é feito de várias narrativas dessa, e essa é uma sequência de cenas que fazem o filme. Mas isso é muito subjetivo, assim. Isso é mais subjetivo que a divisão de plano, de cena. Ela já está associada à sua percepção do que são essas pequenas histórias, né? Porque quando você fala de cena ou de plano, um fala de corte, outro fala de plano, isso é muito bem cortado. Agora, quando se fala de sequência, você tem que falar sobre o arco dramático que tem ali dentro do filme, né? Isso é uma questão de percepção. E aí a gente finaliza aqui, com ele mandando esse beijo, né? Acabou a sequência aí. Bom, muita gente confunde plano sequência com plano longo. O plano, todo plano sequência, ele é um plano longo, mas nem todo plano longo é um plano sequência. O que diferencia um plano longo de um plano sequência? Um plano longo, por exemplo, ele tem a característica de ficar num lugar estático, a câmera fica fixa e ela vai filmando a cena desse ponto fixo, né? E as ações vão acontecendo diante da câmera, e isso vai se caracterizando como um plano longo, tá? Já um plano sequência, o plano sequência ele é, né, por característica, ele acaba sendo longo, e ele ocorre com a câmera já em movimento e ocorrendo uma série de coisas dentro desse movimento, tá? E uma outra coisa que caracteriza um plano sequência é que ele não tem cortes, tá? Ele vai numa única sequência contando aquele determinado ponto da história. Tem filmes hoje que já foram, né, foram feitos e não tem corte, como o filme A Arca Russa, que é um filme inteiro sem ter corte nenhum. E é isso, né? Ele não tem essa característica de não ter corte e de ter essa sequência de movimento onde ele vai seguindo o personagem em determinada circunstância. Enfim, isso são as diferenças entre um plano sequência e o plano longo, tá? Tem um filme do Steve McQueen, do filme Hunger, tá? Onde tem uma cena que eles ficam, a câmera fica aqui parada e tem a cena acontecendo ali. A cena dura 12 minutos, é uma cena longuíssima. E lembrando que a primeira sequência que se tem na história é de 1927, Aurora, do Murnau, de 1927, plano de sequência, onde o marido, que é muito bem feito, aliás, em 1927, né, e a tecnologia era outra, né, ele sai, o marido vai atrás da esposa no centro da cidade, assim, é muito legal, né, é a primeira vez que se tem um plano sequência realmente na história, que não é aquela questão de a câmera ficar parada, né, porque não pode confundir aquela câmera parada que ficava ali um bom tempo filmando todas aquelas cenas com plano sequência, tá? Então esse é o primeiro plano sequência da história, Murnau. E é claro, não só
o Murnau fez, como o Orson Welles também faz em Citizen Kane, Cidadão Kane, com a câmera, tem um momento que a câmera tá filmando na janela, a mãe do garoto se aproxima da janela, chama ele, né, e aí, daí em diante, a câmera começa a se afastar lá do menino e vai revelando as pessoas. Entra mais um ator, o outro ator, que é o advogado, o marido e o advogado entram, e eles vão caminhando para a sala, enfim. E aí a câmera faz um plano de sequência, e continua com o fundo, com o menino brincando lá, é muito legal essa cena. Isso é uma cena de plano de sequência incrível. Outro que fez plano de sequência também magistralmente é o Alfred Hitchcock. Em Festim Diabólico, ele tem um Festim Diabólico que tem 88 minutos, e como a lata de filme que era feito, né, era tudo em filme, né, fotografia por fotografia, ali 24 quadros por segundo, como a gente está vendo. E aí tem um rolo, e esse rolo ele durava no máximo 11 minutos. Ele fez todo um estudo em cima do cenário e da forma de se fazer para poder ter uma abordagem de sequência no Festim Diabólico, que ele tem 8 cortes, né? O filme tem 88 minutos, ele tem 8 cortes, e todos os cortes são praticamente imperceptíveis, porque ele acontece nos momentos onde a câmera passa pelas costas de um ator, ou se não numa porta que se fecha, então dá aquele corte, você não tem a percepção que teve o corte. Então ele elaborou todo um projeto de filme para que aquilo acontecesse dessa forma, né? Eu falei tem um outro filme que aí a gente tem belíssimos exemplos de filmes que ele é todo feito dessa forma. Aí a gente fala da Arca Russa, que ele vai e conta toda a história em 90 minutos sem ter um único corte. Mas aí a diferença entre Hitchcock e Arca Russa é que um é feito em 2012, o outro é feito em 1968. Então a diferença de tecnologia é brutal. Enquanto em 1968 lá você tinha os rolos de filme até 11 minutos, hoje eu tenho uma câmera que filma horas seguida. Então a facilidade da tecnologia hoje permitiu que se tivesse um plano de sequência de 90 minutos. Extremamente delicado, extremamente difícil de se fazer para poder acontecer. Então é um investimento altíssimo, né, para se chegar a isso. Muito complexo fazer dessa forma. Em 2020, né, o Oscar premiou os filmes de 2019, e um dos filmes premiados foi em 1917. Né? E 1917 fala da Segunda Guerra Mundial em um único plano sequência. Né? A ideia seria um único plano sequência. Né? Se vê que ele tem momentos de corte ali, o Sam Mendes, ele ganha o Oscar, né, de melhor fotografia, que é uma fotografia extraordinária realmente. É um plano de sequência incrível e merece tudo que foi dado a ele ali, né? A melhor fotografia realmente não tinha como não ser, até porque é maravilhosa. E é um plano de sequência incrível, assim. É de tirar o chapéu que o Sam Mendes fez. Bom, espero que tenha ficado claro o que é plano sequência, pra gente poder dar continuidade aí, tá? Beleza?